Fala pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas explicações visuais por aqui. Hoje a gente preparou um material super especial e cheio de energia, pensado com o maior carinho para toda a galera da catequese infanto-juvenil que sempre acompanha a gente. Bom, imaginem a seguinte situação. A gente recebe a tarefa de montar simplesmente o melhor time de todos os tempos. O verdadeiro Dream Team, sabe? Tudo isso para executar a missão mais importante de toda a história da humanidade. Pense nisso com a gente por um segundinho. Certo. Vamos mergulhar nessa quem a gente escolheria para um projeto desse tamanho. Os alunos nota 10 da escola, os líderes mais influentes ou as pessoas mais fortes e mais ricas da sociedade? Porque, cá entre nós, é exatamente isso que qualquer um faria para garantir o sucesso, né? A gente pegaria a elite, a galera mais bem preparada. Mas o que torna essa história simplesmente fascinante é que as escolhas feitas aqui desafiaram completamente toda a lógica humana que existia na época. Seção 1. O time de Jesus. E olha, quando a gente vai olhar de perto para a equipe real que ele escolheu, as opções foram incrivelmente surpreendentes. Acontece que a sociedade do primeiro século esperava que um Messias superpoderoso andasse por aí cercado de generais, doutores da lei, sacerdotes importantes, o alto escalão. Mas quem Jesus chamou de verdade? Pescadores com um sotaque fortíssimo da Galileia. Uma galera que a elite olhava e pensava, ixi, são totalmente incultos. Eram trabalhadores braçais, gente super simples, e pior ainda para os padrões deles. Ele chamou até um cobrador de impostos. Gente, um cobrador de impostos era visto quase como um traidor do próprio povo, porque trabalhava para o Império Romano. Era literalmente o grupo mais marginalizado e improvável de todos. Seção 2. Personalidades dos 12. Agora a gente vai olhar um pouquinho mais de perto para quem esses caras realmente eram por dentro. O que tinha de tão especial nessas pessoas? É muito fácil a gente olhar para os apóstolos como se fossem daquelas estátuas perfeitas de igreja, né? Mas na real, eles eram seres humanos extremamente falhos. Pedro, que viria a ser o líder, era mega impulsivo, falava sem pensar e até negou Jesus na hora que o medo bateu. Tomé era super cético, aquele famoso só acredito vendo. Tiago e João tinham um temperamento tão esquentadinho que ganharam o apelido de filhos do trovão. Teve uma vez que eles queriam mandar fogo do céu numa cidade inteira. E pensem na dinâmica bizarra desse grupo. Simão, o Zelote, era um revolucionário político que lutava contra os romanos, sentado exatamente na mesma mesa que o Mateus, que cobrava imposto para Roma. Eles eram inimigos naturais, mas Jesus uniu essa turma toda. E aqui entra um detalhe absolutamente crucial para a gente entender a diferença das coisas. O que significa de fato a palavra apóstolo? Ela vem do grego apóstolos, que quer dizer enviado. Todo mundo ali começou como discípulo, que significa aprendiz. Mas Jesus não queria que eles ficassem só anotando a matéria para sempre. Ele transformou esses aprendizes em apóstolos. Pegou essa galera comum, cheia de defeitos, e enviou oficialmente cada um deles com uma missão gigante: mudar a história do mundo. Seção 3. Onde estavam as mulheres? Agora, o que é super interessante aqui é Que a gente esbarra num elefante gigante na sala. É natural que a galera mais jovem se pergunte, peraí, se Jesus era tão inclusivo assim, por que os 12 originais eram só homens? Faltou mulher nessa história? Prometo que a resposta para isso é simplesmente fascinante. A gente precisa entender as realidades culturais, logísticas e jurídicas daquele primeiro século. Primeiro, o número 12 tinha um simbolismo profético fortíssimo. Eles representavam a restauração das 12 tribos de Israel, que lá atrás foram fundadas por patriarcas. Segundo ponto, a segurança. A vida de pregação itinerante na época era super perigosa. Um grupo misto de homens e mulheres viajando juntos e dormindo ao relento ia gerar um baita escândalo moral que fecharia as portas de qualquer lugar antes de qualquer mensagem ser ouvida. E terceiro, por causa das leis. Infelizmente, nos tribunais romanos e judaicos, a palavra de uma mulher não tinha valor legal. Para a igreja nascente sobreviver às perseguições oficiais que viriam, a cara oficial precisava ser de homens que pudessem depor perante a lei. Ou seja, não foi Jesus sendo excludente, foi pura estratégia para o grupo ser aceito naquela cultura super complicada. Isso nos leva a um detalhe maravilhoso. As mulheres jamais ficaram de lado. Muito pelo contrário. Os relatos mostram claramente que mulheres independentes, tipo Joana e Susana, eram absolutamente vitais. Elas seguiam a missão e, olha só, bancavam tudo financeiramente com os próprios recursos. Elas faziam a coisa acontecer. E o mais chocante e corajoso de tudo, na hora da crucificação, quando a maioria dos homens fugiu de medo, adivinhem quem ficou bravamente ao pé da cruz? As mulheres. Elas foram a espinha dorsal de todo o movimento. Seção 4. A apóstola dos apóstolos. Vamos mudar um pouco o foco agora para a mulher mais proeminente desse ministério todo.
Sabendo dessa força incrível das mulheres, a gente nota que Jesus simplesmente subverteu todas as regras machistas do tempo dele. Lembram que o testemunho feminino não valia nada nos tribunais? Pois é. Mas quem ele escolheu para ser a primeiríssima testemunha ocular do evento mais importante do cristianismo, a ressurreição? Maria Madalena. Ele não apareceu primeiro para Pedro ou para João, apareceu para ela. E diferentemente de lendas antigas que inventaram por aí, não tem base histórica nenhuma de que ela era uma mulher de má fama. Na verdade, ela era uma figura de liderança fortíssima e super madura. E a ironia divina nisso tudo é genial. Os 12 eram a face oficial, claro, mas Jesus confiou a mensagem central nas mãos de uma mulher. Como ele pediu para Maria Madalena ir lá avisar aos apóstolos que ele estava vivo, a igreja primitiva homenageou ela com o título mais lindo possível, a Apóstola dos Apóstolos, basicamente aquela que é enviada para os enviados. Todo o cristianismo primitivo dependeu da voz dela. Seção 5. O chamado para todos. E como todos esses fatos históricos se conectam com a vida da gente hoje? Tem uma frase que resume e amarra tudo isso perfeitamente. Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E galera, essa mensagem é de um poder libertador absurdo. Jesus pegou pescadores sem letramento formal, homens de temperamento explosivo, pessoas marginalizadas e construiu através deles algo que mudou o planeta para sempre. A grande lição aqui é que Jesus chama as pessoas exatamente como elas são. Não precisa ter um currículo impecável de virtudes. Se a impulsividade do Pedro ou as dúvidas do Tomé não desqualificaram eles, as falhas de cada um de nós hoje também não são motivo nenhum de exclusão. A gente não precisa estar perfeito para começar a fazer coisas incríveis. Então, para fechar a nossa exploração com chave de ouro, fica essa reflexão no ar. Se o amor dele pegou um grupo tão comum, tão cheio de conflitos, medos e falhas, e transformou essa galera nos maiores heróis da humanidade, imaginem só o que ele pode fazer com a vida de cada um de nós hoje. É para deixar a cabeça fritando, né? A gente espera que tenha sido muito bacana descobrir mais sobre esse time incrível. Valeu demais por acompanharem e até a próxima.